Se você pode, aplauda o Senhor. Aleluia. 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 Eu quero aproveitar para ler a Bíblia Sagrada. Nós vamos ler primeiro o livro das Crônicas, capítulo de número 11, a partir do verso de número 22. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 11, a partir do verso de número 22. Obrigado, Eliezer. Obrigado, Ju. Deus abençoe. Obrigado, viu? Muito bom. Esta é a lista dos guerreiros de Davi. E havia também o guerreiro Benaia, ou Benaiá. Benaia, filho de Joiada, natural de Cabzeel. Guerreiro de grandes feitos ou de grandes obras. Ele matou os 2 filhos de Ariel, filho de Moabe. Depois ele desceu e matou um leão numa caverna, na estação das neves. Matou também um soldado egípcio de 2 metros e 25 centímetros de altura. Ainda que o egípcio manejasse grande lança de guerra, que mais parecia uma lançadeira de tecelão, Benai o enfrentou munido apenas de um cajado, conseguiu arrancar a lança das mãos do egípcio e com ela o matou. Verso 24. Por haver realizado tais feitos notáveis, Benaia, filho de Joiada, tornou-se igualmente famoso como os 3 ilustres guerreiros do rei. Verso 25. Dos 30, ele era o mais famoso, todavia também não se igualou em valor aos 3 primeiros. E Davi o promoveu ao comando da sua guarda pessoal. Coloca para mim o verso 22, por favor. Versículo 22. Havia também o guerreiro Benaia, Beni-Jeoiadá, Benaia, filho de Joiada, natural de Cabzeel, guerreiro de grandes feitos. Ele matou os 2 filhos de Ariel de Moabe. Depois ele desceu e matou um leão numa caverna, na estação das neves. Amém. Pode colocar o banner aí, filho, por favor. Você pode ler comigo o tema? Vamos lá, 1, 2, 3. Você possa ouvir um amém por isso? Eu nunca fui bom de briga na escola. Não sei se você brigava na escola, mas eu vivia fugindo para não apanhar. Eu já apanhei na escola. E eu era muito ruim de briga. Eu tinha medo de uma frase. Lá fora a gente conversa. Eu tinha medo dessa frase. Eu sempre fui ruim de briga porque eu sou filho único. Quanto mais irmãos você tem, mais bom de briga você é. Então, você sabe disso, né? A gente aprende a brigar em casa. É uma questão de instinto e de sobrevivência. E eu não sei se você sabe disso, né? Mas, em regra geral, a gente aprende a brigar em casa. É um instinto de sobrevivência, né? Eu nunca fui bom de briga, não. Mas é interessante que algumas pessoas, eu percebia, né? Que ao longo da minha idas e vindas à escola, que elas gostavam, né, elas gostam de briga, elas procuram por briga, elas querem confusão, elas gostam de confusão, elas estão atrás de confusão, porque parece que é inerente ao caráter delas. Elas só conseguem se reafirmar se elas estiverem envolvidas em alguma guerra, em alguma batalha, em alguma briga. Mas essas não são as piores, essas são as mais fáceis da gente resolver. As maiores guerras que nós enfrentamos não estão fora de nós, estão dentro de nós. Esta é uma geração de doenças psicossomáticas. Nós conseguimos vencer as dívidas, mas não conseguimos vencer os saldos negativos da nossa alma. A gente consegue vencer, por exemplo, as afrontas no trânsito, mas não conseguimos vencer as afrontas das tentações do nosso coração.
A gente consegue vencer os inimigos visíveis e não conseguimos vencer os invisíveis. A gente consegue ter força suficiente para carregar pesos no trabalho e não os pesos da alma. E a gente está cansado. Hoje eu vim pregar para gente que está vivendo guerras e mais guerras, aflições e tribulações. Eu sei que não é o caso de muitos. Eu não sei se você já prestou atenção e de vez em quando você olha para a vida de alguém e fala assim: por que para fulano é sempre mais fácil? Você não pensa assim? Ou então tem gente aqui, deixa eu dizer uma coisa, tem duas pessoas aqui, deve ter hoje aqui umas 1.500 pessoas, mas só tem só duas, tá? Que sempre pensa assim: por que para mim as coisas são mais difíceis? Só duas, o resto não pensa assim, principalmente o pessoal do Alphaville, lógico, isso nem passa na sua cabeça. Inclusive, por exemplo, boleto. Deixa eu explicar para o pessoal do Alphaville o que é boleto. Olha, boleto é um papel que antigamente vinha impresso, hoje vem digital também. Chega no seu WhatsApp. Geralmente na segunda-feira de manhã, quando você acorda, tá bom? Estou explicando aí para o pessoal entender. Mas tem hora que você não olha para uma pessoa, parece que ela não tem uma ruga, né? Parece que no dicionário dela não tem luta, prova, tribulação. Né? Parece que não tem. Eu não sei se de vez em quando você tem a sensação de que suas guerras, elas vão piorando, aumentando. Quando você pensa assim, não tem como ficar pior, aí piora. Não parece? E esta é uma realidade. Pastor, por quê? Porque o texto que eu li fala de 3 fases que eu quero hoje conversar com você e eu não demoro. Benaia é um dos maiores guerreiros do exército de Davi. Ele venceu 2 homens. O texto sagrado diz, não nessa versão, eu tinha escolhido outra versão, acabei esquecendo. Mas ele venceu 2 homens com força de leão. Depois ele venceu um leão. Depois ele venceu um gigante. Porque à medida que ele vence homens com força de leão, ele está preparado para vencer um leão. E depois que ele vence um leão, ele está preparado para vencer um gigante. Olhe para mim. Tudo que você vence não volta. Tudo que você vence não volta. Se voltou é porque você não. Então se você venceu, você foi promovido. Promovido ao quê? Ao pódio? Não, a uma guerra mais complicada. Você não percebeu isso não? Eu não sei se você já percebeu que você suporta um tipo de pressão e de repente vem uma pressão maior. Como é que chama aquele lugar onde tem muita luta? Aquele lugar onde tem muita luta, muita briga? Como é que chama aquele lugar? Não, vida. Não é ringue, não, é vida, a vida da gente. Porque a vida não é uma sala VIP com ar-condicionado. A vida cristã é muito mais um campo de batalhas do que um parque de diversões. E nós temos batalhas. Eu não sei se você, até porque nós lemos sobre leão, a gente fala, não, eu estou matando um leão por dia. Um leão de manhã e um urso à noite. Para algumas pessoas, eu não sei se você já percebeu que aparentemente o sucesso, a prosperidade, a vitória, parece que vem através de uma herança, é sorte, parece que a impressão que você tem quando olha é que foi mais fácil do que para você, mas não é. Por que para mim as coisas são mais difíceis? Para você não, para todo mundo. Recentemente eu orei por uma mulher milionária. E na rede social, quando você olha, parece que é a perfeição, mas o útero dela é atrofiado. Ela deve chorar amargamente noites indormidas. Porque talvez alguém que mora lá num assentamento, debaixo de lona e papelão, não está tendo nem o que comer, e tem 5 meninos correndo dentro de casa. Cada um tem suas guerras. São guerras diferentes. Guerras na saúde, no casamento. Nem todas as guerras são financeiras.
E aí você percebe que ao vencer uma guerra, é como se ela vai mudando de nível. Ninguém amadurece sorrindo, e não há amadurecimento sem pressão. E à medida que você vai crescendo, a pressão aumenta, o peso aumenta. Não é digno de se alimentar do mel aquele que foge da colmeia com medo dos ferrões das abelhas. O ex-presidente americano Roosevelt, ele disse: não existe nenhum homem na história que tenha levado uma vida de facilidades cujo nome valesse a pena ser lembrado. Fala o nome de alguém que teve uma vida boa que você lembra. Ninguém. Ninguém que não tenha uma história, um testemunho, uma superação, ninguém que tenha algo extraordinário para contar, deixou registrado alguma coisa na história. Todas as vezes que Deus decidir mudar você de nível, todas as vezes que Deus decidir mudar você de fase, todas as vezes que Deus decidir prosperar você, todas as vezes que Deus decidir mudar você, promover você, Ele vai te colocar numa guerra. Todas as vezes que Deus decidir promover Davi, Ele vai levantar Golias, porque Golias não é o problema de Davi, Golias é a oportunidade de Davi. Porque antes de Golias, Davi é o Zé Ninguém. Depois de Golias, Davi é um matador de gigantes. Quando Deus permite Golias se levantar, não é para matar Davi, é para honrar Davi. Porque o mesmo Deus que permite o gigante se levantar, é o mesmo Deus que faz o gigante cair ao chão. Porque quem derrubou Golias não foi Davi, foi Deus. Porque se você pega uma pedra e taca na testa de alguém, vamos pensar em física, se a pedra bateu na testa, o gigante tem que cair para onde? Para trás. A Bíblia diz que ele caiu para... Porque a pontaria de Davi, mas quem empurrou foi Deus. Ó, desenrola, bate. Que? Cai o gigantinho. A pedra bate na testa, ao invés dele cair para trás. Porque não foi Davi quem derrubou, foi? Por que você está preocupado? Eu quero começar a minha palavra te dizendo que esta guerra não é o seu sepulcro, é a sua promoção. Esta guerra não é o seu sepulcro, é a sua promoção. Se você está vivendo dias de guerra, dias de luta, assim diz o Senhor: chegou o tempo que você está caminhando para a sua promoção. A dupla honra de Deus está a caminho. Você não vai morrer, não é o fim, não é ponto final. Esta guerra não é sepulcro, esta guerra é promoção. Dois personagens, Benaia e Davi. A Bíblia diz que Davi, fugindo de Saul, foi para uma caverna chamada Adulão. E nessa caverna, 400 homens se aproximaram de Davi. Homens, a Bíblia diz que amargurados, angustiados, endividados, atribulados de espírito, gente que a sociedade rejeitou. Homens que a sociedade não os queria mais. A Bíblia vai me dizer que dentre esses 400, Davi escolheu 30 para ser os seus valentes. Então lá na caverna de Adulão, no meio de homens improváveis, estava Benaia. Benaia está em Adulão. Só que quando Davi fica velho, a Bíblia diz que Davi queria um homem de confiança para ficar na porta do quarto. Para ficar na porta do quarto do rei no palácio. Benaia. Quando o filho de Davi, Adonias, tentou tomar o reino dele, que seria transferido a Salomão, sabe quem interviu? Benaia. Sabe o que Salomão fez? Chamou Benaia e disse: eu quero você como general do meu exército. Esse cara saiu da caverna,
para o palácio. Ele saiu de improvável para general de exército. Ele saiu do caos ao triunfo. Ele saiu da desgraça à prosperidade. Só que a gente só vê o início e o final da história. E o processo? Está sim de gente que quer o que você tem, só não quer pagar o preço que você pagou. Tem muita gente que só vê o seu resultado, não vê o seu processo. Tem gente que só vê sua foto editada, mas não sabe quantos que você chorou naquele dia antes de postar aquela foto. Benaia foi escolhido para estar entre os 30 de Davi. Depois de se tornar chefe da guarda pessoal de Davi, torna-se o general do exército de Salomão. E a Bíblia diz que ele não fez obras grandes, diz que ele fez grandes obras. Sabe, não é coisa grande, é coisa relevante. Porque tem gente que faz algumas coisas grandes, mas não são relevantes, não são importantes. Não é fazer coisa grande, é fazer grandes coisas. É fazer coisas que marcam, coisas importantes. Então são 3 fases, e aqui eu quero compartilhar rapidamente. Primeiro, a Bíblia diz que ele matou 2 heróis de Moabe. E o texto vai me dizer assim: 2 homens com força de leões. Olhe para mim, não são leões, são homens com força de leões. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Homens que não têm uma força normal como a de Benaia, uma força a mais, forte como leões. E a Bíblia diz que esses 2 homens, heróis de Moabe, são poderosos na sua nação, representam os piores inimigos do povo de Deus. Homens com força de leões vieram contra Benaia. Benaia não sabe o porquê, mas Deus estava preparando ele para os próximos passos. Existem guerras que Deus te coloca que você não sabe a razão delas. Parece não haver propósito, parece não haver motivo, mas essa guerra está te preparando para um próximo nível. Porque guerras te preparam para a próxima promoção. Guerra não é sepulcro, guerra é promoção. Hoje eu estou pregando para gente que está enfrentando coisas que você tem certeza que com sua força você não vai conseguir vencer. Quando você olha, você diz: é muito mais forte do que eu. Imagine comigo que são 2 homens com força de leão. Quer dizer, eles são maioria e têm uma força que não é normal. Sabe o que a Bíblia está me dizendo? Que essa enfermidade é muito maior do que você. Esse drama na sua família é maior do que você. Essa crise que você está enfrentando é muito maior do que você. Esta dívida é impagável. Essa situação é intragável. Você não consegue viver. Tem gente aqui chafurdada na lama do caos, da depressão, da angústia, crise de ansiedade. Eu estou pregando hoje para gente que não está dormindo há dias, porque você olha, são só homens, mas a força de leão, debilitado, fraco, se sentindo cansado, porque não tem armas, não tem força. Deixa eu te dizer uma coisa: quem nos fortalece é Ele. Eu sei que aquilo que você está enfrentando é maioria, tem mais força do que você, mas o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Parece jargão, mas eu preciso citar a Bíblia: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa guerra não vai te matar, vai te promover. Essa guerra não é o fim, é o início de uma nova jornada. Não é sepulcro, é promoção. Prepare-se, 2023 você vai vencer. A Bíblia diz que depois que ele vence esses 2 homens, um dia, era o tempo de neve, e como estava muito frio, e eu entendo de neve, quem tem vontade de conhecer a neve aqui? Tá certo. Quem tem vontade de levantar às 5 da manhã para ir trabalhar na neve?
Você quer brincar na neve? Nós estávamos morando em Londres. E a primeira vez que a neve veio, a gente parecia menino, tem até os vídeos. Fazendo bolinha, jogando. Caindo, escorregando. Deitava no chão e fazia assim. Que delícia. Aí deu segunda-feira. Levantei 6 horas da manhã. Eu fui pro ponto de ônibus. Com os meninos. Vai pra escola. Terça-feira. Quinta-feira eu tava com tanta raiva da neve. Eu falei, que dia que esse negócio acaba? A neve fala de uma estação onde não tem flores, frutos, onde o verde morreu, a frieza chegou, e a gente precisa se esconder. Tem hora que lá fora o caos está tão grande, que a gente tenta esconder. Tem gente aqui que está igual Benaia, tentando fugir do ambiente. Entrar num quarto escuro, fechar a janela, não quer ver ninguém, não quer olhar para ninguém, não quer voltar nesse trabalho. Ei, não quer ir lá, acabou. No frio, as mãos congelando, os pés calcificando, tudo doendo, os músculos. Eu achei uma caverna, é um refúgio, é um abrigo. Eu preciso, eu estou cansado. Eu acabei de enfrentar 2 homens com força de leão. Eu preciso de um descanso. Eu preciso de um refúgio. Está frio, é tempo de neve. A Bíblia diz que quando ele entra na cova, quem estava lá? Um leão. Ele acabou de vencer 2 homens fora, e agora um leão dentro. Porque as nossas piores batalhas não estão fora, estão. Eu fico imaginando que quem estava de fora e viu Benaia entrar, sabendo que lá dentro tem um leão, qual a expectativa? Vai morrer. Tem gente aqui que não quer ir trabalhar amanhã. Você está cansado, você está cansada, você está procurando um lugar de refúgio. Só que quando você se escondeu, ficou pior. Porque a batalha se tornou muito maior do que estava lá fora. Porque o rei da selva está lá. O rugido de um leão dá para se ouvir a 8 quilômetros. Ele come 30 quilos de carne de uma vez. Quase 300 quilos de peso. Como é que você enfrenta um troço desse? Como é que você enfrenta? Só que quem olha e vê Benaia entrar, não sabe, mas ele vai sair de lá, não morto, mas mais forte, vivo, fortalecido e preparado para as próximas guerras. Olha para cá, eu preciso te explicar isso. Quando você olha para a Bíblia e fala de leão, pelo menos 3 coisas. Se você olhar positivamente, Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas vamos olhar o leão figurativamente como um lado negativo? Se você olhar negativamente, o leão, ele é o diabo. A Bíblia diz que ele é como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Está na primeira carta de Pedro, capítulo 5. Ele está rugindo ao derredor. Ele é como leão. Só que se você olhar para a Bíblia Sagrada também, ele pode representar para nós a nossa natureza carnal, porque o leão é carnívoro. O leão é a nossa guerra interna.
é as nossas brigas conosco, com a nossa carne, com aquilo que está dentro. É a briga com o ego, é a briga com o pecado, é aquela briga que você tem interna consigo mesmo. A Bíblia chama de obras da carne. Eu preciso te falar um negócio que me veio ao coração aqui agora. Quando eu falo de carne, eu lembro disso. Quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia Sagrada diz que Deus desceu o Éden. Deus olhou para Adão e disse: o que você fez? Que absurdo é esse? O que você fez? Adão disse: foi a mulher que o Senhor me deu. Deus vai: Eva, o que você fez? Foi a serpente. Deus não perguntou nada para a serpente. Porque seria estranho Deus olhar para a serpente e dizer: enganadora, por que você enganou? Ela só fez o que é inerente ao caráter dela. O que Deus não aceitou foi Adão e Eva tomarem uma atitude inerente ao caráter da serpente. Porque isso deu acesso à serpente. Aí Deus olha e diz: Adão, do suor do teu rosto comerás. Eva, vou multiplicar as tuas dores. Aí Deus olha para Adão e diz: tu és pó, e ao pó tornarás. Tu és pó. Adão, tu és pó. Adão, tu és pó. Adão, tu és pó. Adão, tu és pó. Serpente, a partir de hoje, você come pó. Porque o diabo se alimenta da nossa carnalidade. Todas as vezes que você tem uma atitude carnal, todas as vezes que você deixa esse leão rugir aí dentro, eu não sei qual é esta guerra que você não consegue vencer. É o vício. O vício do adultério, da pornografia, do pecado, da homossexualidade. A carne grita, ruge. Só que lá fora você conseguiu vencer 2 homens com força de leão. Era Deus te preparando, te empoderando, dando graça para você poder vencer essas guerras internas. Porque é na época da neve, no pior ambiente, que os leões aparecem. É a pressão que revela o leão. Por isso você está nessa guerra. Sabe por quê? É a melhor maneira que você tem de se conhecer. Qual é a guerra que você tem enfrentado dentro da sua alma? Tem gente aqui hoje que entrou aqui e pensou em suicídio hoje. Você disse para Deus: eu não suporto mais viver assim, eu quero que o Senhor tire a minha vida. Deus não vai tirar. Não vai tirar. Ele não vai tirar. Pastor, por que Ele não vai tirar? Porque Ele tem um propósito. A vida não é sua, é dele. Foi Ele quem te deu. Esta guerra não é seu sepulcro, é a sua promoção. Pode ser os gigantes de fora, pode ser os leões de fora, pode ser o leão de dentro, não interessa onde ele estiver. Deus hoje derramará graça sobrenatural sobre nós. Vamos vencer as guerras de fora, vamos vencer as guerras de dentro. Nenhum de nós vamos permanecer caídos e nem prostrados. Deus é o Deus da segunda chance, Deus é o Deus da segunda oportunidade. Este é o ano de nós vencermos nossas guerras. Nós estaremos preparados para as batalhas. Nenhum de nós cairemos, nenhum de nós ficaremos,
nenhum de nós vamos nos prostrar. Nada vai parar esta igreja, nada vai parar a igreja do Senhor. As portas do inferno não vão prevalecer sobre nós. Nada, nem ninguém, nada vai nos separar do amor de Cristo que está em Deus, em Cristo Jesus. Nada, 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 nada. Nós estamos sendo forjados nele, e uma guerra preparando para outra. Você não está morrendo, pelo contrário, você está mudando de nível, 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 mudando de nível. Deus está te tirando da caverna para o palácio. O tempo da honra está chegando. A Bíblia diz que quando ele sai de lá, aí você acha assim, agora acabou. Aí a Bíblia diz que apareceu um gigante egípcio. Ninguém vence gigante sem antes ter vencido o leão. Que Davi o diga. Quem é o mentor de Benaia? Davi. Quem treinou Benaia? Davi. Davi vence leão e vence gigante. E Benaia vence leão e vence gigante. Porque as guerras que você vence deixam um legado para a próxima geração. As guerras que você vence, seus filhos não precisarão vencer, já estarão vencidas. Porque aquilo que você vence não volta. Se os seus pais não venceram, você vai vencer. Se os seus pais não conseguiram, você vai conseguir. Se os seus pais caíram, você vai permanecer em pé. Posso dizer a frase que eu sempre digo: mais importante do que quem foram os seus pais é quem são os pais dos seus filhos. Deus vai usar você para mudar a história da sua geração. A Bíblia diz que ele sai de dentro da caverna e enfrenta um gigante egípcio. Todo mundo sabe que o Egito representa o mundo. Quando a Bíblia diz que era um egípcio, está dizendo aquilo que o mundo produz. Gigante armado com lança. A Bíblia diz que ele tinha uma lança de tecelão. Preparado, treinado, um guerreiro. Pastor, e o que Benaia tinha? Um cajado de pastor. Ele só tinha um cajado. Ele não tem armas. Deus só usa improváveis. Ele só tem um cajado. Olha para mim. Davi vence leão com a mão, vence gigante com funda. Benaia vence gigante com um cajado, vence leão com a mão. Daniel vence leão com oração. Você está preocupado com o quê? Porque você não tem as ferramentas certas? Porque você não tem um network correto? Porque você não tem um recurso suficiente? Porque você não tem as pessoas corretas? Quem disse? Deus não precisa de coisa grande para fazer grandes coisas. Ele só precisa da sua fé. Se Deus decidiu que você vai vencer essa guerra, é com a arma que você tem. Gideão só precisa de botija e buzina. Ele não precisa de muita coisa, e nem de 10 mil, basta apenas 300. Deus, se Ele decidiu que você vai vencer, Ele vai usar apenas aquilo que você tem nas suas mãos. A Bíblia diz que ele passa por essas 3 fases até chegar ao seu ponto de honra. Eu quero ler 3 versos para eu terminar. Segunda carta aos Coríntios 12:10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando eu estou fraco, é que eu sou. Esses dias eu estava em crise lá em casa. Tanto desafio. Tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tantas demandas, tanta responsabilidade. Eu deitei para dormir e comecei a orar. Eu estava querendo chorar. Suza percebeu que eu estava assim. Ela disse que foi. Eu disse, eu nunca me senti tão fraco. Ela disse, que bom. Eu falei, oi? Ela disse, isso é ótimo.
Falei, uai, por quê? Ela disse, porque quando a gente está fraco, então o poder dele se aperfeiçoa. Porque quando eu estou fraco, eu digo, Deus, eu só tenho um cajado. O cara é enorme, ele tem uma lança. O salmista diz no Salmo 28, o Senhor é minha força, meu escudo. O meu coração só confia nele, é dele que vem minha ajuda. O Salmo 118 diz, o Senhor é minha força, o meu cântico, ele é minha salvação. Isaías 33:2 diz, Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós estamos esperando no Senhor, só o Senhor é a nossa força a cada manhã, a nossa salvação, na hora do perigo vem do Senhor. Deuteronômio 31:6, Deus está dizendo para alguém hoje, seja forte e corajoso, não tenha medo, não fique apavorado por causa deles, o Senhor o seu Deus vai com vocês, nunca vos deixará, nem vos abandonará. Josué 1:9, Deus diz para Josué, está dizendo para alguém, não fui eu que te ordenei, seja forte, seja corajoso, não se apavore, não te desanime, porque eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você por onde quer que você andar. Provérbios 24:10, se você vacilar, no momento de dificuldade, a sua força será pequena. Olhe para mim, diga Benaia. Diga Benaia. Sabe o que significa no hebraico? Eu não entendo nada de hebraico, eu li no Google. Sabe o que significa? Yahvé constrói. O Senhor constrói. Pastor, por que eu estou em guerra? Porque você está em construção. A primeira vez que eu fui em Roma, eu gosto de falar essas coisas, né? Que quando eu fui em Paris, quando eu fui em Roma, tal. Ai. Adoro. O guia me levou para ver um leão que foi feito por Michelangelo. Ele é enorme. Esse leão é tão grande que cabe pessoas em pé dentro dele. E era uma pedra. E a história é a seguinte. Algumas pessoas se aproximaram de Michelangelo quando ele começou e viu aquela pedra. Depois voltaram, era um leão. E um teve a ousadia de dizer, como que uma pedra virou um leão? Ele disse, é simples. Eu só retirei da pedra o que não parecia com um leão. Fui lapidando, arrancando, retirando, arrancando. Ei, Benaia, você está num processo de construção. Está doendo, pastor? Eu estou no mesmo processo. Nós estamos num processo de construção. Suas guerras não vão te matar, elas vão te fortalecer, vão te promover. Gente, esse processo é a ponte entre a promessa e o cumprimento dela. As guerras são o alicerce que sustentam a nossa honra. Esse cara está preparado para servir no palácio, porque ele tem um legado, ele tem uma história. Ele está na porta de Davi, por quê? Porque Davi confia nele. Na porta de Davi não tem leão, na porta de Davi não tem gigante, mas o cara que está lá sabe vencer leão, sabe vencer gigante. Ele está preparado para a honra. A sua honra está pronta, você que não está preparado para ela talvez. O leão não é o seu problema, é a sua oportunidade. Esse gigante não é sua cova, esse gigante é a sua promoção. Essa guerra não é o seu sepulcro, essa guerra vai te fazer chegar onde é que Deus planejou para você. A Bíblia diz que Benaia se transforma no guarda da porta de Davi. E depois ele se transforma no maior guerreiro e no chefe ou no general do exército de Salomão. Olha aqui para mim. Nessa oração final, eu vou orar por mim.
Eu vou orar por você, para Deus nos ajudar a suportar essa guerra. Pastor, por quê? Porque virão outras. Tem gente aqui, você não está suportando essa guerra. Está cansado. Deus vai te dar alívio. Hoje é quarta. Você vai ter vários dias para respirar. Deus hoje está tirando assim, ó. Aqui, ó. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de você. A paz que excede o entendimento vai alcançar seu coração. Não é ausência de guerra, é paz no meio da guerra. Você vai respirar profundamente. Você vai sentir Deus segurar na sua mão tão poderosamente que você vai ter discernimento. Oh, meu Deus do céu. Eu estou sentindo algo tão especial. Uma presença tão... No início do ano eu contei algo aqui, eu vou contar para encerrar. Uma menina chegou em casa e disse: mãe, estou aguentando minhas guerras não. Levantei hoje cedo, a mensagem do João: não vamos mais casar, o noivado acabou. Por mensagem, mãe. Eu fiquei tão apavorada com aquilo que demorei a arrumar, atrasei. Peguei o ônibus lotado. O ônibus lotado quebrou. Quando eu desci do ônibus para pegar outro, estava lotado também. Tive que ir a pé para o trabalho, começou a chover. Cheguei lá no trabalho atrasado e molhado. O patrão ficou chateado e me mandou embora. Na volta para casa, um carro passou numa poça d'água e jogou água em mim. Chegando perto de casa, um cachorro me mordeu. Quando eu parei na porta de casa, falei: Deus, uma hora dessa, com esse tanto de guerra, esse tanto de confusão, tudo, eu não recebo nenhuma mensagem de conforto. Na hora o meu celular, quando eu fui lá, estava assim: Tim, seus créditos acabaram. Ah não, mãe, esse mês vence os caras com força de leão, tem gigante, é tudo junto. A mãe disse: vamos lá na cozinha? Vamos. Quando chegou lá na cozinha, a mãe falou assim: pega esse copo aqui, ó, tá cheio de azeite, bebe esse azeite, bebe esse óleo. A menina: nossa mãe, chega, fede, até embrulhei o estômago. É nojento isso. Come esse prato com ovos crus. Oh, mãe. Para que isso, mãe? Que nojento. O que a senhora quer fazer? Não, então faz o seguinte: pega esse pacote com farinha de trigo e come ele. Mãe, isso vai fazer mal. O que a senhora está... Então faz assim: pega esse fermento aqui. E foi dando ingredientes e ingredientes. Ela disse: mãe, para. Onde a senhora quer chegar? Para. Minha filha, todos esses ingredientes separadamente vão fazer mal para o seu estômago, vão te causar náuseas, vão fazer você até vomitar. Mas se você misturar eles do jeito certo, na quantidade certa e no tempo certo, a gente vai fazer um bolo maravilhoso. Então escute, minha filha. Você não está entendendo suas guerras. Você não está entendendo o que está acontecendo hoje. É que você olha cada ingrediente da sua vida separadamente, porque a sua mente é tão pequenininha, tão limitada. Mas confia que o confeiteiro eterno, no tempo certo, na quantidade certa, do jeito certo e na hora certa,
Ele vai preparar um bolo chamado milagre. E ele já está quase ficando pronto para você. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, ele tudo fará. Escuta o que eu estou dizendo, family. Esta guerra não é o seu sepulcro. Essa guerra vai te promover. Deus está te colocando no nível mais forte. Você está se fortalecendo na sua fé. Se você está se sentindo fraco, hoje Deus vai fortalecer você. Você vai sair daqui completamente tomado pela graça de Deus, fortalecido por Ele, para viver esse novo tempo. Se você acredita, eu queria que você se colocasse em pé, para poder orar por você, porque meu tempo já esgotou. Oh meu Deus, eu estou sentindo algo tão especial. Eu estou sentindo uma graça de Deus maravilhosa aqui hoje. Feche os seus olhos. Qual é a sua guerra hoje? Qual é a sua guerra hoje? Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Fala para Jesus aí agora. Qual é a sua batalha hoje? Há uma nuvem da glória de Deus aqui. Do louvor subiu. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, você vai vencer. assim que luto minhas guerras, você vai vencer. Você vai vencer. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Você vai vencer. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Olhe para mim aqui, por favor. Eu vou fazer uma oração para nós encerrarmos. Mas antes de irmos para casa, eu queria que ninguém saísse. Nós vamos finalizar em 2 minutos. Não saia. Por favor. Você que está aqui e tem lutado essa guerra sozinho. Talvez você está mais cansado porque você está indo na força do seu braço. O sacrifício de Jesus na cruz garante para você a vitória desta guerra. A guerra dos leões externos, os leões internos, a guerra contra os gigantes. Você não vai conseguir sozinho. Nenhum de nós vamos. Jesus disse: vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados. Sabe o que é sobrecarregado? Carregado 2 vezes. Você está carregando pesos que você não precisa carregar. Eles já foram levados sobre Jesus na cruz. Ele traz um convite dizendo: você precisa trocar comigo o seu fardo. Se o seu está pesado, o meu é leve. O problema é que você parou de andar com ele. Talvez a religião te feriu, o sistema, a igreja, a liderança, não sei. Você se afastou, você foi se afastando e se esfriando, e aí você se distanciou da relação sua com Jesus. Ou quem sabe você está aqui e ainda não confessou publicamente que esse Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Você vai fazer isso agora. Não estou te convidando, estou te dando uma oportunidade. A Bíblia diz em Lucas 15 que o pastor, quando perdeu a ovelha, ele foi desesperado procurar por ela. A mulher, quando perdeu a moeda, procurou até encontrá-la. O pai nunca saiu de casa para ir atrás do filho,
Porque o filho sabe o caminho de volta para casa. O filho não tomou banho para vir para casa. O filho não trocou de sandália para vir para casa. Não trocou de roupa para vir para casa. Ele não se arrumou para vir para casa. Não. Ele veio trocar de roupa em casa, colocar sandália em casa, tomar banho em casa, porque você não vai conseguir fazer isso fora de casa. Só na casa do Pai. Ele está esperando. Essa é uma noite maravilhosa e a sua oportunidade agora. Coloca essa cruz aqui em cima para mim. Hoje, a cruz está vazia, porque Ele não está mais lá. Ele ressuscitou para te garantir a vida eterna, para te dar a vitória, para mudar a sua história, para você vencer essa guerra. Você não vai vencer sozinho. Então eu vou te dar uma oportunidade agora de recomeçar com Jesus. Não vai embora, nós vamos orar agora. Eu vou contar até 3. E você que entendeu essa palavra, o coração está queimando, você vai recomeçar agora. Eu vou contar até 3. Quando eu disser 3, você vai dar um sinal com a sua mão. Não perde a oportunidade não, talvez seja a última. 1. Esta é a melhor noite da sua vida. 2. Ele vai te ajudar a vencer todas as suas guerras. 3. Tome uma decisão por Jesus e a sua história nunca mais será a mesma. Cadê você? Deus